rádio como uma ferramenta política tão bem, efetivamente, quanto Carlos Lacerda em suas conversas com a família. Já nessa época, ele já entrou rachando o governo do Getúlio. Toda noite falando lá na Rádio Globo, e aquela tremenda audiência, foi quando, numa reunião na madrugada, nós tínhamos um repórter de plantão que a qualquer momento o Getúlio poderia renunciar. Foi quando ele se levantou e disse: me permitam ir aos meus aposentos. Lacerda aqui a noite inteira e continuava, e eu lá na Rádio Globo, e ele sentando, de repente vem, tira o Lacerda do ar, o que houve? O presidente se matou. Como assim? O Getúlio deu um tiro no peito, ele se matou. Ô, Léo, improvisa lá. Falei, mas posso? Não, confirma. Bom, tudo é comigo mesmo. O Globo no ar. Falei, atenção, informa o Globo no ar, edição extraordinária. Acaba de se suicidar no Palácio do Catete o presidente Getúlio Vargas. Informou o Globo no ar, edição extraordinária. O ex-presidente cumprir a promessa. Só morto deixarei o Palácio do Governo. No momento em que é divulgado, é anunciado o suicídio de Getúlio, a morte de Getúlio, há uma virada surpreendente até, porque achava-se que Getúlio estava tão submerso no chamado mar de lama que o povo, o apoio popular não estava mais com ele. No instante em que é anunciado o suicídio, isso vira subitamente, de um minuto para o outro. E aí começou o pandemônio. Jesus, meu Deus. E o povo vai às ruas e vai atacar o quê? Aqueles que estavam atacando Getúlio. Entre eles, notadamente, a estação radiofônica, a Rádio Globo, onde Lacerda falava. Desmancharam a calçadinha de pedrinha portuguesa e jogavam contra a rádio. Então, por muito pouco, a redação da Rádio Globo não foi empastelada. E a gente ficou prisioneiro, ficamos lá dentro 2, 3 dias, não conseguia sair, a gente ia ser assassinado na rua, né? Tanto que de um outro prédio, arrumavam uma corda, faziam um pacote com sanduíche, alguma coisa, e jogavam. Caía lá na cobertura do prédio e pegava para a gente poder comer, para a gente se alimentar, né? Naquele momento, a gente não sente que está entrando na história, que a gente está participando, que a gente, como dizia o repórter, era testemunha ocular da história. Agora, o tempo, né, depois que passa e tal, é que a gente começa a perceber. O que a gente fez, do que a gente participou. É uma sensação estranha. Qual é a sensação? Às vezes de orgulho e muitas vezes de tristeza, dependendo do que aconteceu. Outras até de surpresa. Caramba, mas como eu fiz aquilo, eu estava lá. Como eu digo, eu fiz, não tenho culpa não fui eu não, né? Não fui eu não. O primeiro gol de uma Copa do Mundo, numa transmissão ao vivo da televisão brasileira, foi do Léo Batista. Por acaso foi dele. E foi aquele tal negócio. Estava lá na hora certa, no lugar certo. Houve um problema de uma falha de transmissão. Léo, me salva lá. O que foi? Pô, a imagem está ótima, mas o som está uma porcaria, rapaz. E eu pedi para o Léo segurar a transmissão aqui do estúdio. Sentei numa cabinezinha, uma tela desse tamanhozinho assim, preto e branco, entrei e falei assim, a Rede Globo, tal, na Copa do Mundo, tal, no México, diretamente do Azteca. Uns 2 minutos que eu estava narrando, o Demandelli apertou a corrida e gol. Além de ser um locutor perfeito, ele é um predestinado. Quando houve um incêndio, aquele meu gol famoso tinha sido queimado, perdeu. A nossa televisão do começo não tem nada guardado. Muito por conta dos vários incêndios que existiram em todas as emissoras. Eu vinha chegando de carro, o cara gritou, "Ei, seu Léo, incêndio, Léo?" Eu falei, onde é o quê? É lá na tua emissora. Como? A TV Globo está pegando fogo.
Sei que eu saí cantando pneu, e cheguei, larguei o carro, entrei correndo lá, e água, fogo, tinha fio dando choque no chão. Eu entrei, falei, pô, tem que ajudar. E quando eu cheguei, comecei a ajudar também, fizemos uma fila assim, né? Aí eu gritei pro bombeiro, vai me dar uma picareta, porque eu sabia que ali era o SEDOC. Aí deu umas marretadas, deve ter destruído algumas fitas, estavam encostadas, mas por ali, realmente que a gente conseguiu salvar. As duas pessoas mais importantes desse incêndio, uma foi o Léo Batista e a outra foi o Milton Gonçalves. É uma coisa muito curiosa que pouca gente sabe, que na TV Globo naquele momento existia um depósito de dinamite, porque ia ser usada para a implosão da cidade de Irmãos Coragem, que a direção era do Milton Gonçalves. Só ele sabia que as bananas de dinamite estavam lá. Então ele foi correndo para a estação, convenceu, e o bombeiro não queria deixar, está isolado, ele convenceu o assim, lá dentro tem uma caixa lotada de dinamite. Então, no meu cofre, na minha sala, eu tenho que tirar isso de lá. Senão isso vai explodir o Jardim Botânico, vai pelos ares, essa coisa toda. A Globo não foi pelos ares por causa do Milton Gonçalves e as fitas não se perderam todas por causa do Léo Batista. Brilhante, brilhante. Grande Prêmio de San Marino, prometendo muitas emoções, torcendo para que nenhum acidente possa acontecer. É a parte de maior velocidade, eles vão atingir aos 330 km por hora. Senna bateu forte. Eu estava em Angra assistindo a corrida. Com novas informações a qualquer momento, direto da Itália com Roberto Cabrini. Fique ligado. Olha, um dos momentos mais marcantes da minha carreira foi na cobertura da morte do Ayrton Senna. Eu era um repórter lá em Imola inicialmente, depois em Bolonha. Quando o acidente aconteceu, eu fui imediatamente para o Hospital Maggiore de Bolonha. Sabia da gravidade porque em dias anteriores eu tinha feito a cobertura da morte do Roland Ratzenberger no sábado, o acidente gravíssimo do Rubens Barrichello na sexta-feira. O Ayrton Senna que entra nessa corrida era um homem diferente de tudo que eu jamais vi. E eu nunca vi um fim de semana de corrida tão tenso assim. Então, quando acontece o acidente, eu já sabia de cor o caminho. Fomos imediatamente, eu fui o primeiro jornalista a chegar no hospital. Eu percebi que não havia qualquer tipo de salvação. Por quê? Porque eu percebia médicos mais direcionados a darem longas entrevistas coletivas do que de estarem ao lado de um paciente pretensamente brigando pela vida. Então, pela movimentação do hospital, eu tinha certeza que era uma questão de tempo até a morte do Ayrton ser anunciada. E a médica, que foi a primeira que socorreu o Ayrton, correu e tal, ela de repente deu uma entrevista rápida. Como eu sou filho de italiano, eu ouvi quando ela falou assim, niente più da fare, Ayrton é morto. Eu ouvi ela falando. Aí eu gritei e falei, pessoal, ninguém informa, a médica está dizendo aqui, não tem mais o que fazer, que o Ayrton Senna está morto, né? Aí, como? Eu falei, pelo amor de Deus, eu jogo a minha vida nisso, meu salário, meu tudo. A médica acabou de falar, eu entendo italiano, eu falo italiano, e eu parlo italiano. Morte cerebral de Ayrton Senna, anunciado oficialmente pelo porta-voz do Hospital Maggiore de Bolonha. Ayrton Senna estava clinicamente morto, sempre sendo chamado pelo Léo, com muita firmeza, com muito profissionalismo, culminando com a última entrada, a entrada derradeira. Morreu Ayrton Senna da Silva. Uma notícia que a gente nunca gostaria de dar. Aquilo foi um impacto enorme para todos nós. Foi uma coisa dolorosa. Mas, profissionais, nós temos que tocar para frente. E o Galvão, naquele momento, largou tudo aquilo e o Léo assumiu, emocionado, comovido, mas com uma competência, meu Deus do céu. Não sei como alguém podia fazer aquilo naquele momento. Não sei. Não sei. Não sei, isso eu não sei. Um homem experiente como o Léo Batista já viveu todas as emoções alegres e tristes do esporte, sem dúvida alguma. Está toda hora segurando a garganta, segurando a emoção para as tristes informações que ele tem que transmitir. Léo Batista. É isso mesmo, Faustão. E não vamos ficar tristes não, porque o Ayrton Senna eu acho que não gostaria que a gente ficasse triste. Aliás, eu estou com a camisa preta, não é porque estou de luto, não. É porque
Aqui está o capacete do Ayrton Senna. Essa camisa foi um presente que ele me deu. Um acidente em Paris esta noite deixa gravemente ferida a princesa Diana de Gales, a Lady Di. Estas são as primeiras imagens do local do acidente. No acidente morreram o milionário egípcio Dodi Al-Fayed, suposto namorado da princesa, e o motorista. Eu falei, que sina desgraçado. Dei a morte do Getúlio, dei a morte do Ayrton Senna, dei o acidente dei o tiro no Lacerda. Eu falei, pô, eu nasci para... Você falou coisas tão boas também. As Olimpíadas de Munique. Estes atletas chegaram dos 4 cantos do mundo. Vieram disputar uma Olimpíada sem igual, onde o terror e a tragédia ameaçaram acabar definitivamente com os Jogos. Mas os grandes feitos esportivos superaram a ação violenta de um pequeno grupo de fanáticos e reavivaram o ideal olímpico, a união dos povos através do esporte. Eu moro muito, eu vou embora, hein? Enfesadinho ele. Ah, não. Aí não. Pô, o quê? Tomar um gole d'água, você vai me filmar? Qualquer coisa ele pega fogo. Vocês filmar eu tirando o sapato, eu vou mandar uma porrada em cada um. Já estou ficando de saco cheio. E aí ele explodia. A história da zebrinha, a gente gravou onde a zebra fica no zoológico do Rio de Janeiro. Foi engraçado porque ele reclamou pra caramba da gente. Vamos gravar dentro de onde a zebra tá, esse bicho ataca, não sei o quê. Falei, não, assim, olha, o tratador falou que não tem isso, que vai dar tudo certo e tal. Ih, olha eu aí, deu zebra. Deu zebra. Eu não sei fazer a voz dela, não. Nem eu. Você faz aí um falsete aí pra ver se... olha eu aí, deu zebra. Mas era isso aí, mas... Ele tem um personagem do velho rabugento ali. Eu bravo. Não, aí... Reclamava? Não, a explicação Era é assim. exigente? O negócio é o seguinte, o é profissional, o não é profissional. Então, se eu me dou de corpo e alma, sempre procurei dar o melhor, e continuo, até que me deixarem embora. Então, por que os outros não fazem como eu? Tudo certinho, tudo, né? Talvez eu seja um pouco exagerado, eu reconheço, às vezes eu exagero um pouco. Bom, é isso aí.